O ciclo de Casa Cor pelo Brasil 2017 já está acabando. A gente viu muitos ambientes com peças do Jader Almeida e eu vim cobrir Casa Cor Santa Catarina. E daí eu queria saber onde é que o Jader fica? Onde é que está o Jader aqui em Santa Catarina, em Florianópolis? Você mora em Florianópolis e aqui em Florianópolis você tem um showroom, que é esse espaço onde a gente está. Exatamente. É uma casa. Na verdade, é ambientado como se fosse uma casa, mas obviamente é um showroom. Mas a preocupação é não ser aquele ambiente agressivo, comercial. É justamente o oposto. Cada pessoa que chega até aqui tem essa tranquilidade de se sentir. Então, muitas vezes até brincamos que nós não vendemos produto, vendemos sensações. E é essa a nossa busca, cada vez mais apurar isso. Com quem nos identificamos e quem se identifica conosco. Então, aqui esse espaço, a Icon, enfim, praticamente 450 metros quadrados aqui, que disponibilizamos parte da coleção nessas interpretações, bar, mini lounges, jantar, etc. Enfim, as interpretações do modo de viver contemporâneo. Isso aqui é uma Casa Cor de sonho, a Casa Cor que só tem Jader Almeida. É o máximo. Quem vem até aqui vem provavelmente com um profissional, um especificador, não é? Ou já é um cliente teu que te conhece há muito tempo. Quem chega até aqui é porque sabe o que existe, porque é uma loja, pela configuração, obviamente, mas não tem vitrine, não é aberto do ponto de vista qualquer pessoa passante vai entrar, porque tem, enfim, como eu digo, tem pessoas, mas, no entanto, quem vem até aqui já vem ou uma indicação com um profissional ou sabe que existe, ou porque já ouviu ou coisa parecida. Então, isso é muito bacana porque já as pessoas se identificam com a marca, com o desenho, etc. Então, fica uma relação muito interessante dessa troca comercial, etc. Então, vira quase, muitas vezes, como uma amizade entre as pessoas. Isso é bom. Não, e aproveita, vê as peças ambientadas sob o olhar de Jader Almeida. Como seria o sonho de utilização dessas peças? Exatamente. Toda a curadoria é feita, enfim, por mim, pela minha equipe. Então, aqui é exatamente aquilo que é o nosso ponto de vista para o produto. Não que seja esse específico, aquilo que eu sempre digo. Isso aqui é como se fosse um texto com reticências, que é essa metáfora que eu uso sempre, porque tem continuidade. As pessoas podem reinterpretar em cima dessa configuração. Mas, no entanto, essa é a nossa percepção da melhor forma do produto, acabamento, tecido, revestimento, etc. Muito bem. Aqui existe há 4 anos, você falou, 4 anos e pouquinho? Exatamente. A Icon está aqui há 4 anos e está muito, muito interessante essa continuidade. Mas aqui em Florianópolis é o único local onde a gente encontra as suas peças. Exatamente. Você é seu único representante em Florianópolis. Exatamente. Florianópolis e Grande Florianópolis e parte de Santa Catarina. Então, pelo fato de termos um serviço especializado, não apenas a oferta do produto, então também temos toda a questão de suporte, de projetos, de customizações, a explanação com muita propriedade do produto, com contundência. Então, isso faz uma diferença significativa para o profissional, para o consumidor, etc., que tem segurança e certeza daquilo que ele está levando, sem nenhum tipo de dúvida ou uma informação errônea ou superficial, diga-se de passagem. Então, aqui tem exatamente essa proporção do que é cada produto. Isso eu acho que é um ciclo muito interessante para quem compra algum determinado produto ou bem, saber exatamente o que ele está comprando, não alguma coisa, enfim, superficial ou coisa do gênero. Exatamente. Quando a gente passeia pelas Casa Cor e vai mostrando o teu produto, eu acho isso interessantíssimo, porque logo lá, quando a gente começou com TV Casa Cor, que as pessoas falavam, nossa, o desenho dele é muito bom. Mas está um pouquinho além, um pouquinho não, super além do desenho. Inclusive em Casa Cor São Paulo, esse ano, os meninos de Santa Catarina que usaram uma das tuas poltronas, o recepcionista dizia, por favor, sente-se, porque ao sentar você tem outra experiência. Porque o produto não é apenas a dimensão visual, tem a dimensão tátil, o conforto e também a durabilidade, o que ele significa para a pessoa, porque é um investimento, o design é um investimento, do meu ponto de vista, porque ele não vai ficar apenas por um período, talvez, ou por que não passar para as próximas gerações. Então, isso tudo faz parte do ciclo do design. Não é apenas uma forma, não é apenas um discurso. É um estado, é um modo de ver o mundo, de ver as coisas, interpretar
seja tanto do material quanto na forma como um todo. O uso do material, a maneira e o cuidado que a gente sabe que você tem. Na última entrevista, conversávamos sobre esse trabalho que foi desenvolvido, que é um trabalho de... Eu falei 10, porque imaginei que com a Solos você está... 12 anos. Você falou, não, um trabalho de praticamente 20 anos. É 20 anos dentro do processo, porque antes da Solos eu também já trabalhava, já tinha, enfim, contato com outras empresas, então isso que aparece hoje é um acúmulo de 2 décadas, não é acaso, não é sorte do principiante ou coisa parecida. Sorte de principiante. Não, e você é bastante jovem, então você tem isso. As pessoas falam, não, e as pessoas falam assim, nossa, ele é tão jovem e tem uma gama de produtos imensas. Agora, ontem, entrevistando uma profissional daqui, que é a Juliana Pipe, a gente falava também sobre a maneira como você vai trabalhando as formas e como vai desdobrando. Então, você tem um produto, o produto vai se desdobrando. Quer dizer, essa também é uma característica tua que mostra essa linha. É porque mostra uma linha de raciocínio, que não é apenas uma coisa que saiu do nada. Então, sempre quando algo tem um conteúdo, ele pode transbordar, ele pode ter outros desdobramentos, transformando-se em outros usos, outras coisas. É muito comum numa mesa que está lá com a mesma composição, ela vira uma luminária, uma mesa de jantar, ou um detalhe de qualquer outro acessório. Então, isso mostra essa linearidade do trabalho. Isso é bem claro quando vê 10 produtos de 12 anos, 15 anos, que eles têm essa sequência. Então, existe uma assinatura. E eu acho que essa unidade, essa linguagem, é que dá realmente a característica da coleção, porque não tem aqueles saltos. Obviamente que isso não é uma verdade, esse é o meu estilo, porque tem profissionais incríveis que conseguem transitar por inúmeras formas de linguagens e mesmo assim mantém algo incrível, mas no meu caso eu tenho essa coisa que é constante. Isso demonstra muito bem minha linha de pensamento, minha linha de raciocínio, e não apenas no produto. É perceptível na apropriação espacial, na arquitetura, na fotografia, numa impressão, no design gráfico, no produto, então, também nos materiais. Então, tudo isso forma essa coerência de pensamento. E as pessoas conhecem a assinatura Jader Almeida exatamente por esses elementos, não ficando aquela coisa aleatória. Então, acho que isso que se consolida através dos anos e dá esse feedback todo positivo que estamos recebendo. E aí, olha, o Denis estava mostrando ali, você também representa, então, aqui Sérgio. Enfim, na Grande Florianópolis, também, como falamos antes, exclusivo Sérgio Rodrigues, porque eu acho que conversa muito bem, além de ter uma relação de muitos anos com a obra de Sérgio Rodrigues, que eu trabalhei por algum tempo com a editora da coleção, então eu tive essa afinidade, enfim, essa proximidade. Eu acho que é, vamos dizer assim, um prazer, é um presente poder trabalhar com isso, e acho que foi uma das grandes sortes da minha vida ter tido essa oportunidade. Então, por que não aqui também celebrar isso? E de maneira muito respeitosa, né? O uso, as peças como protagonistas, que são grandes ícones mesmo, e, enfim. Bom, olha, você sabe que a gente já falava isso, qual será o grande nome do design brasileiro? Já é o grande nome, mas qual será aquele grande nome que você fala é um nome icônico? Vai ser Jader Almeida, ou Sérgio Rodrigues é um grande nome, temos dois grandes nomes. Que assim seja. Mas é de verdade. Estou trabalhando para isso. Não para isso, mas obviamente eu acho que acho que quando se trabalha com realmente a palavra correta é essa paixão, enfim, da maneira real da palavra, essa coisa passional, queimada, independentemente do que será. Quando você trabalha com uma paixão racional, você já está esperando algo. Aqui, claro, que há um ponderado equilíbrio entre razão e emoção, mas eu acho que a emoção de você fazer algo que realmente te inspira, te retroalimenta diariamente, é o que vai dar o resultado futuro. As ações de hoje são o resultado da manhã, então é uma regra natural, não tem como dissociar. É a regra natural. Plantou semente de jaca, não vai nascer jabuticaba. Exatamente. É isso, então tem que saber o que está plantando. Isso é interessante. Agora, quando as pessoas veem as suas entrevistas e perguntam quem será que ele se inspira, agora a gente descobre que você trabalhou ali com a editora das peças de Sérgio Rodrigues. Então, isso foi um encontro no ano de 2000, então são há 16 anos. Tem esse caminho, etc. E, é claro, muitas coisas. Acho que a vida inspira, assim como o próprio
O Sérgio era uma pessoa enfim, não desprovida ou acho que intenção de querer fazer moda, querer fazer enfim, seguir qualquer tendência ou coisa assim. Era muito natural. Eu acho que isso é muito inspirador também para o trabalho de qualquer pessoa. Seguir aquilo que é a tua intuição, que geralmente é o correto. É o correto. Agora tem intuição e tem muito trabalho. Agora, como tem um ponderado equilíbrio entre razão e emoção. Não tem como ser apenas um, senão não se sustenta, né? Eu perguntava se o Jader morava aqui também, mas tem a lenda de que Jader não dorme. Tem essa lenda de que Jader Almeida não dorme. Mas poderia morar, não, por que não? A sensação é justamente essa, a intenção de ser um lugar que as pessoas sintam-se como se estivessem em casa ou em uma casa de um amigo ou qualquer coisa do gênero. Então essa é a intenção dessa disposição toda. Sim, eu perguntei para o Jader também se ele costuma mexer na arquitetura do espaço quando troca as peças, quando vem uma nova coleção. Você faz alterações mínimas, né? Há sempre uma adequação à proposta. É como a casa é um invólucro. Obviamente há algumas limitações, porque há um perímetro demarcado. Então, a partir disso, tem-se as pequenas intervenções para criar o ambiente, criar essa sensação no qual o produto está inserido, etc. Interessante, o Denis está mostrando, eu estou me lembrando das entrevistas que eu costumo fazer para a TV Casa Cor, que eu falo, mas essa peça aqui de quem é? Ah, é Jader, vamos mandar um abraço para Jader Almeida. Perguntar, essa peça de quem é? Ah, é Jader também. Nessa casa que parece, de fato, uma Casa Cor, todos esses ambientes. Como já falamos em outras ocasiões, isso é interessante porque de norte a sul, leste a oeste, há esse mesmo feedback. As pessoas usam, interpretam, se apropriam dos produtos e sempre criando coisas fantásticas, muitas vezes até surpreendentes, pelo fato de composições inusitadas, mas que o resultado realmente tem algo, enfim, uma surpresa, uma nova abordagem, uma nova perspectiva, muitas vezes. Então, acho que também essa interpretação das outras pessoas, dos outros profissionais ou de consumidores também traz um olhar, enfim, diferente não, mas uma nova abordagem para mim mesmo, para eu mesmo poder, enfim, enxergar o produto de outros ângulos, outras maneiras. Isso é interessante, como as pessoas usam e como elas interpretam. Já que é um texto, e um texto é um tecido, né, de tramas, como é que elas fazem essas tramas? São aquela história, são como palavras, né? É um grande vocabulário esse produto. E, às vezes, com as mesmas palavras, modificando suas ordens, criam-se textos distintos. Eu acho que é mais ou menos essa uma metáfora interessante. E a gente sabe que, fomos falando de texto, estão aqui os livros, eu fiquei curiosa para saber, Jader, é você que faz a produção, é teu olhar, você chama alguém, como é que... Porque aí você tem, né? Nossa equipe, é uma equipe, é Jader Almeida, que tem toda essa abordagem. Não é apenas eu, obviamente, que eu tenho pessoas que trabalham comigo, que são, enfim, também muito criativas, têm um olhar apurado, etc., que conseguimos chegar nesse resultado. Tem toda a produção, aqui, aí que a gente chama de... Exato, esse painel maravilhoso. Que cria toda uma história enfim, desde um croquis, coisas que inspiram, movimentos, etc. Que é coisa muito simples, muito sutil, mas que realmente eu acho que cria essa conexão com as pessoas, porque é talvez uma coisa que da onde saem as ideias. Quando todo mundo pergunta de onde vem as inspirações estão aqui, está, né? Em vários elementos, seja numa praia, seja numa fotografia, seja numa pintura, numa paisagem, enfim, cidades. Acho que muito limitado dizer tal coisa me inspira, porque isso não é real, seria impossível. Então, acho que, claro, temos predileções por determinados movimentos estéticos ou coisas, mas acho que tudo é inspirador. Sim. Momentos, pessoas, viagens, comida, filmes, enfim. Não, é bacana ser uma pessoa inspirada por tudo isso, mas você tem que trabalhar muito. Você tem inspiração, tem muito trabalho, porque às vezes, lembro sempre da minha mãe sempre falando, tem aqueles artistas que fazem um grande trabalho e depois somem, ninguém nunca mais vai falar dessa pessoa. O trabalho é a continuidade. Exatamente, porque acho que senão a pessoa apenas ser criativa, ela ter ideias e não conseguir colocá-las em prática, fica uma coisa muito ainda... enfim, intangível. Eu acho que o design, a arquitetura, não é apenas inspiração. É claro que tem muito disso, a emoção dentro do processo, mas também tem, como eu falei anteriormente, um ponderado equilíbrio entre razão e emoção.
Enquanto a inspiração está no campo das emoções, a razão está no campo do trabalho, da pesquisa dos materiais, das combinações, contaminações entre possibilidades. Então, obviamente, tem proporções de inspiração e trabalho, certo? Que é a transpiração, no caso. Sim, os neurônios conectam, mas se não trabalhar... Não e também as pessoas que estão ao redor, os relacionamentos, tudo isso fazem parte. Por isso que eu sempre, quando pergunto o que é design, para mim é alquimia. É uma alquimia, porque é uma série de elementos que formam o design. Seja aqueles mais imediatos ou mais distantes, como um momento político, economia, tecnologia, o que temos à nossa disposição, quais pessoas que dispomos, enfim, para conseguir levar isso adiante, porque o design sem uma grande indústria, sem uma manufatura, não existe. Uma arquitetura sem um bom cliente, não existe. Assim como a arte sem quem aprecie, quem as compra. Então, são vários elementos. Então, o designer, enfim, é um elemento dentro desse composto todo. Então, por isso que acho que a importância é muito mais horizontal do que vertical. Nesse caso, inclusive, as pessoas que propagam um evento como Casa Cor, que é uma plataforma para mostrar para o público geral as possibilidades, o que existe hoje no mercado, nessa atualidade, que é um testemunho material, né, do nosso tempo. Então, aquilo que às vezes uma brincadeira, se uma bomba biológica morrer todo mundo e daqui a alguns anos voltarem a nos estudar, vão identificar como que vivíamos, como nos relacionávamos. Então, é um testemunho material. Então, eu acho que todos esses elementos convergem para a matéria, design, arquitetura, que é um conjunto, diferencia a escala. Você chegou a ver aquela exposição da Fundação Prada, daquela polaca, daquela polonesa, que era justamente isso. Era um androide dizendo que é fato. Seres humanos acabarão antes do planeta Terra. Teremos planeta Terra. Então, o que será que sobra? Ele conta um pouco do que sobra e ela fez uma... Vamos nos estudar. Dependendo do tempo que isso aconteceu, os utensílios vão dizer como nos relacionávamos, como vivíamos, que é o que é hoje, né? Enfim, nada. Então isso é interessante, entender esse contexto todo, e eu acho que faz parte dessa reflexão do tema. O que estamos fazendo? Como seremos lembrados? Então, isso é uma das discussões do design que eu percebo hoje, que se lança, é uma aflição de tantos, é muito comum, o que tem de novidade, o que há de novidade. Nós estamos num tempo que ninguém precisa mais um modelo de óculos, mais um modelo de cadeira, mais um modelo de carro, ou por que não pensar muito bem naquilo que se faz, cada vez melhorar aquilo que já existe. Essa melhoria está em todos os campos, racionalização, a diminuição do uso de matéria-prima, de energia, a otimização de processos, tudo isso acho que contribui para uma melhoria da cadeia como um todo, ou a minimização de impactos. Sim. Então, esse é um exercício fundamental do design. E eu, nos últimos tempos, estou indo nesse viés, diminuindo o número de produtos lançados, e sim qualificando melhor essas possibilidades de composições. Então, um produto ele pode ser interpretado de diferentes maneiras, mas racionalizando, otimizando o processo. Então, eu vejo muitos colegas que é um arremesso de ideias, assim, e muitas vezes essas ideias não estão prontas. Isso acaba também ofuscando a ótica para o design. Eu já tenho pessoas, clientes, enfim, consumidores, que muitas vezes falam, não, eu estou com receio quando falam que é design, quando é assinado, porque agrega um custo, não valor. Porque muitas peças, às vezes, são duvidosas. Então, isso também devemos prestar muita atenção. Isso não apenas no mobiliário, nos objetos, assim como um todo. Sim. Então, vivemos essa coisa da transversalidade de informações de muitas pessoas. Então, como dizia Humberto Eco, que a demasia nos causa amnésia. Então, quanto mais vemos, acabamos esquecendo das coisas. Então, às vezes, saber selecionar é saber construir o conhecimento. Então, parece que eu estou falando uma coisa inédita, obviamente, todo mundo sabe disso, mas entender o conceito, a força de qualquer coisa, a força de um texto estão nas palavras cortadas, assim como talvez no mobiliário, no design, saber selecionar, limitar as coisas também uma construção de um estilo, de uma leitura, de uma percepção do mundo, porque os objetos refletem quem somos. Enfim, então... mas talvez a gente esteja passando por essa época da banalização. Um pouco o universo digital nos causa isso. Você disse sobre o móvel assinado,
Hoje você pode ter designers que lançam o seu móvel assinado, que é um cara que tem uma página no Facebook e não tem um trabalho de 6 meses. Então, é a banalização. Exato, São isso, ciclos, eu acho. exato, isso se não for propagado com cuidado pelas pessoas, pela mídia, pelos, enfim, meios de comunicação, acabam causando esse afastamento do público consumidor, porque ele começa a ficar frustrado com isso. Então, design não é forma, design é um conteúdo. Então, esse conteúdo não termina no desenho. O desenho é uma parte de todo esse processo. Enfim, então, isso eu acho que é quando as pessoas... Eu tenho a oportunidade de conversar, eu tento pontuar isso, que é esse ciclo todo que deve ser pensado. Enfim, é uma discussão muito mais profunda que não vamos resolver aqui, mas é o menos para levantar e causar uma centelha de... Não, e para as pessoas olharem. Imagina, uma vez que a gente se encontrou, e depois da entrevista você me falando sobre, inclusive, a dificuldade de levar um produto para fora do país. Quer dizer, você tem uma... A peça está aqui, e é maravilhosa. Se você sentar, você vai... Mas tem muita coisa que está... É um invólucro imenso de muitas pessoas, muitos processos. Volto lá naquela palavra inicial, uma alquimia. Se não tiver tudo, enfim, com uma composição, uma proporção correta, não tem como ser bem-sucedido. Agora, você é bem-sucedido nesse trabalho de alquimia, o Jader alquimista, Jader Almejo alquimista. Você é bem-sucedido porque tem também assim, um perfil que é mais obsessivo. O teu perfil é da obsessão. Dizem que tem os perfis, o obsessivo, agora só lembro do obsessivo, mas tem os perfis, não é? Sim, quer dizer, tem um cuidado teu e um olhar muito preciso para cada uma das partes. Então, eu acho que isso acho que quase todas as pessoas que se propõem a fazer algo, se não tiver essa obsessão, não tem como, acho que agregar, fazer um conteúdo realmente, enfim, completo, que tem significado. E é aquela coisa, enfim, sempre tem o que ser melhorado, sempre há novos caminhos, enfim, como dizia Picasso, o que eu já fiz não me interessa, o que me interessa é aquilo que eu ainda não fiz, enfim, eu penso mais ou menos dessa maneira. Não é que eu não me interesso, tipo, renegando, mas assim, tem muito mais a ser feito do que o já feito. Mais ou menos essa a percepção do todo. Isso, claro, que só agrega, enfim, contribui para essa contundência. Ele vai, não, que não tem nada. Mas isso é daqueles que realmente falam, não, afasta 2 centímetros para cá, 2 centímetros para lá. Eu sei que ele é. Porque a foto, se você vem daqui, olha, a foto ela tá emoldurada, ela está com perfeição, a imagem. Isso faz a diferença também no texto. Eu acho que sim. Não é? São os detalhes do texto. Exato. Não é um amontoado de palavras. Deus mora nos detalhes. Olha, hoje nós estamos cheios de frases nessa entrevista. Bom, vimos aqui. Parece que foi ensaiado. Na verdade, estamos ensaiando desde ontem à noite essa entrevista com todos esses textos. Exato. Lemos Humberto Eco, falamos. Tudo. Não, o Jader nos pegou assim de surpresa para conhecer aqui a Icon. Não conheci o espaço, achei realmente uma delícia de conhecer. Espero que outras pessoas venham. Muito provavelmente, se você vier, vai vir com um profissional que vai te trazer, não é? Você é aqui de Florianópolis. Sim. Eu acho que sim. Teremos no ano que vem Jader Almeida em São Paulo, naquele mesmo esquema com a Solos? Ainda está em definições. Tá. Por quantos anos seguidos estivemos naquele mesmo espaço? Na mesma locação foram 2 anos, mas, no entanto, que esse lançamento gigantesco, com toda aquela apropriação, são 10 anos. Não, 8 anos. Tá. Então ainda está definindo. Provavelmente, enfim, só estamos a definir a época. Enfim, porque como não é apenas uma mostra institucional, isso tem um reflexo também em todos os showrooms pelo Brasil e, enfim, outros países também. Então, nós temos que alinhar essas condicionantes. A época, será que as pessoas não vão estar viajando? Não, mais ou menos isso, porque isso, como eu falei, isso tem reflexos em várias outras áreas, em várias outras capitais, lojas, profissionais, etc. Então, nós temos que apenas condicionar isso para que fique razoável para todos, não apenas. Enfim. Teremos. Obviamente. Milão teremos? Obviamente, com certeza. No mesmo espaço do ano passado, não desse ano, que é um espaço muito interessante na Via Sac, em Brera, enfim, que esse ano será muito, acho que mais produzido pelo fato do já conhecimento do espaço.
E também surpresas. não, Boas surpresas. Oba, vamos aguardar, mas também porque cada vez mais as pessoas te conhecem. Exato. E ficam, te procuram. Você lembra que uma vez eu te escrevi que uma moça da Suíça queria saber onde encontrava na Suíça. Tem o nosso amigo Guido Barbagelato que quer saber onde encontra na Itália. Então, as pessoas começam a te conhecer e isso faz a diferença. É uma constante isso. Cada dia, cada mês, mais pessoas buscam, obviamente, que tem o trabalho dos representantes também em outros países que acaba propagando de uma maneira ou outra. Então, isso é essa crescente. Então, estar nessa semana de Milão já se tornou obrigatório. Não é nenhuma questão mais institucional, é profissional, comercial, é totalmente linkado à estratégia de marca. Então, já entrou no calendário e não tem mais como sair. Entrou na roda viva. Já sabemos que em abril do ano que vem teremos Jader por lá. Via Saque Cinque. Via Saque Cinque. E o endereço daqui qual é? José Francisco Dias Areias, 141, Trindade. Mas as pessoas encontram... É um local bem inusitado. Aqui, bairro residencial. Exatamente. Não está totalmente fora de circuito de lojas e shoppings, de qualquer coisa que as pessoas imaginariam. Muitas pessoas chegam aqui, não imaginava, não esperava, não esperaria nada de estar aqui. Então, é até uma estratégia justamente para estar fora e as pessoas chegam aqui e se sentem, enfim, isoladas do cotidiano e cultivam sua individualidade aqui dentro e é o que nos interessa. Mas como é que alguém vai visitar Jader Almeida e não espera nada? Tem que esperar muito. Agora, o mais louco é que ele consegue ainda surpreender, porque eu fiquei surpresa, achei o espaço muito bacana. Bom, mas as pessoas agendam com a tua equipe por telefone ou pelo site? Por telefone, por e-mail, por site, mas também não é necessário agendamento, porque fica aberto das 9 às 19 horas e sábados até às 14, enfim... está o tempo todo há pessoas aqui, está aberto. Aberto no sentido figurativo. É fechado, mas está aberto. Sim. E é icon.com.br? Tem? Iconinteriores.com. Iconinteriores.com, então, para encontrar e daí, enfim, depois as coisas se desenrolam naturalmente. E aí depois pode vir. Vai ter algum dia que vai ter a festa na piscina? Já houve e haverão outros pool party. Faremos a festa na piscina que vocês estão vendo. É bem frequentado e muito interessante. É mesmo? Eu queria ver o Jader fazendo a festa na piscina com os bons drinks. Teve agora recentemente, uma semana ou duas, teve um pool party. Que legal. Na próxima, perdi a festa, perdi o dia da festa. Terão outras. A gente volta. Muito bom. Então, esse daqui é o showroom de Jader. É aqui que Jader fica. Na verdade, Jader tem um escritório também. E Jader dorme, eu acho. Ele dorme. Não é mito essa história que Jader não dorme. É mito. Trabalha pra caramba, deve dormir 2 horas por dia. Mas aí, esse aqui é o espaço showroom, que a gente conheceu em Florianópolis. Vocês viram as peças de Jader em vários dos nossos ambientes em Casa Cor ao longo do Brasil. Estamos aí, falta só mais uma Casa Cor para a gente cobrir, que é Ceará. Será que encontro peça tua lá? Com certeza. Que pergunta! Então, lá no Ceará, quem é que te representa no Ceará? Quem é? Sabemos o nome da loja? Tem a Ouvidor, Design e Lespec. Pronto, então uma das duas estará em Casa Cor esse ano, teremos peças de Jader Almeida lá. É a última Casa Cor do ano. Depois você volta a ver Jader Almeida no comecinho do ano, quando ele vai fazer o lançamento lá em São Paulo, e na sequência Milão, e na sequência todas as Casa Cor do Brasil de novo. Muito obrigada, Jader Almejo. Jader Almejo, a nossa brincadeira interna. A gente olha as peças e fala, Almejo, Almejo, Almejo é do Jader. Muito obrigada pelo convite, adorei conhecer. Obrigado por, enfim, obviamente, terem vindo. Novamente pelo encontro também. Novamente pelo encontro. Que bom, obrigado. Sempre legal te encontrar. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo, hoje falando de Santa Catarina, e aí com presença especial de Jader Almeida. Obrigada.